Grosso, da primeira turma de Sinop. E eu sou formada em emergência aqui pela Santa Casa. Hoje eu sou supervisora da residência de emergência aqui da Santa Casa e instrutora do Instituto de Educação e Saúde Rodrigo Quadros. A gente faz cursos de atualização, enfim, procedimento médico, por aí. Hoje a gente vai falar de broncoespasmo, né? O que acontece? Vocês já viram a parte agora de pediatria e basicamente broncoespasmo é um fenômeno, não é uma doença, é um sintoma, como por exemplo convulsão ou febre, são sintomas. Infecção, sepse, isso é doença, que dá febre. Epilepsia é uma doença que dá convulsão. Broncoespasmo é um sintoma que tem em várias doenças, assim como convulsão ou febre, é um sintoma que aparece em várias doenças. Só que quando a gente está falando de adulto, a gente se perde um pouco. Porque o mecanismo do broncoespasmo no adulto é um pouco diferente do da criança. E eu acho que broncoespasmo talvez seja o único sintoma que é mais estudado na criança do que no adulto. Porque o que acontece numa forma normal, quem que é mãe e pai? Lindinhos, me respondam uma coisa. Se você chegar, quantos anos você ter? 10? Não, ele tá muito velho já. Vamos supor, ele tá com 2 anos. Você lembra quando ele tinha 2 anos? Bonitinho, chorava, né? Tá bom. Se chegasse um médico falando assim, nossa mãe, seu filho tá doente, né? A gente vai ter que usar um remédio, mas assim, esse remédio não é bem novo. A gente vai dar assim, uma verificada o que acontece. Você permite a gente fazer isso com seu filho? Não? E aí, quem levantou a mão, deixa? Não? E aí? Depende de quanto. Essa foi a resposta mais honesta até hoje. Ele fez assim. É porque é pai, né? Se fosse mãe, não faria. Verdade. Então, o que acontece? Estudos, no geral, são muito difíceis de ser feitos na emergência. Porque o paciente já está grave, a gente já tem medo que aconteça alguma coisa. E mãe não é um bicho que deixa muito acontecer muita coisa, entendeu? Então a gente tem dificuldade muito grande de estudar em criança, tudo. A gente tem muita dificuldade. Normalmente a gente tem guidelines, né? A gente tem diretrizes que guiam um tratamento. A gente estuda no adulto, que meio que ele fala assim, por mim tá de boa, até se você quiser, se eu melhorar tá bom, se não melhorar tá ruim mesmo, então tá bom. Agora, quando você faz isso com outra pessoa, que no caso é a criança, a gente tem dificuldade de ter essa autorização. Então, o caminho normal é a gente estudar adulto. Depois de 5 ou 10 anos, a gente tem uma atualização na pediatria sobre aquele assunto, tá? Isso na ciência, geralmente, é desta forma. O broncoespasmo é um pouquinho diferente, porque asma, que é a principal doença que manifesta com broncoespasmo, inicia-se muito cedo, na maioria dos casos. Então, a gente estuda a asma na criança, a gente não estuda a asma no adulto. Primeiro porque quando os estudos sobre asma começaram, o cara não chegava até a vida adulta, né? Chegar até lá já era antes do salbutamol, a vida era diferente. Então tinha um problema muito grande. Então broncoespasmo é uma coisa que foi estudada na asma. O broncoespasmo começa a surgir novamente como uma doença quando o cara tá lá na frente, quando ele já conseguiu sobreviver, passou a vida, né, uma vida relativamente sofrida, à base de cigarro ou fogão a lenha. Daí ele desenvolve o quê? DPOC. Aí sim ele volta a ter broncoespasmo. Então o cara tem broncoespasmo com 3 anos ou ele tem com 70. Aí a gente tem um problema. Porque as manifestações são parecidas, mas a fisiopatologia é um pouquinho diferente. Então o broncoespasmo foi começado a ser estudado na asma. E aí vocês acabaram de ver uma atualização sobre o GINA, que atualizou agora em 2026. Né? Então a gente vai falar muito sobre parecido com o GINA. A Tati, no multimês, está imprimindo, vai trazer aqui para você. Aparece, valeu. Meu, não vai ser hoje não. A presença para todo mundo. A lista está vindo aí. Então, galera, eu vou falar muito do que vocês acabaram de ouvir, tanto sobre o broncoespasmo quanto a anafilaxia, porque é realmente muito parecido, né? E como a criança, né, a gente sempre fala que a criança não é um mini adulto, é meio que o adulto é uma criança grande. Eu não sei como é que funciona essa lógica na cabeça de vocês, mas é porque quando eu falo que a criança não é um mini adulto, é que a conduta muda. Quando eu pego uma coisa que eu faço no adulto e vou aplicar na criança, isso muda completamente.
Agora, quando eu estou estudando asma, quando eu estou estudando anafilaxia, que é uma coisa que começa muito cedo, e eu vou aplicar no adulto, é basicamente a mesma coisa. Então eu fiquei com a parte mais fácil, basicamente é isso. Por quê? Porque a Dani já falou tudo que eu tinha que falar. Eu só vou reforçar o quê? O que você vai fazer quando esse bebê passar de 30 quilos? A partir de 30 quilos a responsabilidade é minha. Então, vamos lá. O que eu vou fazer então? Primeiro eu vou explicar essa diferença, tá? Eu tenho duas situações aqui que eu citei para vocês, asma e DPLC. As duas cursam com broncoespasmo, né? Na verdade, várias coisas cursam com broncoespasmo. O que é o broncoespasmo? Então, o broncoespasmo é o brônquio ficando pequeno, o lúmen do brônquio, né? O espaço com que o ar passa, ele está pequeno, é só isso. Por que isso é importante? Porque se o espaço está menor, entra e sai, menos ou mais ar? Menos ar, certo? Ou seja, o paciente não tem troca gasosa efetiva. Só que o problema não está na quantidade de oxigênio, o problema está na movimentação do ar. E aí vocês têm que ter essa cabecinha que vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, tá? Eu sei que até esse momento da faculdade, vocês chegaram aqui, vocês passaram por 7 semestres aí, ouvindo especialistas focais, clínicos, cirurgiões, chegarem aqui e falar assim, você tem que entender o que o paciente tem. O que o paciente tem? Por que ele está com broncoespasmo? Porque ele tem asma? Porque ele tem DPLC? Porque ele tem anafilaxia? Porque ele tem uma resposta inflamatória reumatológica? Por que ele tem broncoespasmo? O que ele tem de doença? E agora eu vou precisar que vocês virem a chavinha na cabeça de vocês. Porque a partir desse momento, vocês estão entrando no âmbito de emergências, né? A gente está falando de pronto-socorro. O HM de vocês esse ano, desse semestre, vai ser basicamente pronto-socorro. E o que isso significa? Significa que eu não posso mais ter essa mentalidade. Eu não posso mais procurar o que o paciente tem. Porque vocês vão procurar o que o paciente tem lá no consultório, em outro momento. Aqui no pronto-socorro, vocês têm que responder a seguinte pergunta. O que é que meu paciente precisa? É isso que vocês precisam, claro. Se eu souber o diagnóstico, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Eu sei exatamente onde eu vou atacar. Mas a minha resposta... Show de bola. Muito obrigada. Agora já vou começar aqui com a mamãe. A minha resposta para essa pergunta vai ser mais fácil achar o diagnóstico, mas a prioridade é eu bater no que o paciente tem. Não, desculpa, no que o paciente precisa. Por quê? Porque aí eu vou fazer o controle daquele momento para ele não piorar, que é a minha função do pronto-socorro. A medicina é muito ampla. Vocês vão ter uma função diferente no centro cirúrgico, na terapia intensiva, no pronto-socorro, no consultório, na UBS, na missão de resgate da medicina de áreas remotas. Cada lugar vai ter a sua função. Na emergência, a nossa função é resolver um problema pontual. Por isso que a gente tem problema hoje no Brasil, porque é difícil a pessoa entender o porquê que ela está no hospital. Ela acha, ela acha que ela vai para o hospital para ver exame, para fazer rotina. Isso não é real, não deveria acontecer. Eu sei que acontece, mas não deveria acontecer. No hospital a gente vai para resolver um problema pontual, agudo, para você não morrer. Tá morrendo? Vai para o hospital, mas resolve. Depois te devolve para o cardiologista, para o pneumologista, para o alergista, e ele vai acompanhando a doença. Por isso que para esses especialistas é importante saber o que eu tenho. Para mim não, para mim é importante saber o que eu preciso. Quando eu entendo que qualquer coisa, e quando eu digo qualquer coisa, é literalmente qualquer coisa, pode desencadear uma reação que aumenta a espessura do brônquio, ou seja, ocupa mais espaço da luz, do espaço, diminui o espaço, que aumenta a permeabilidade da mucosa do brônquio, aumenta a secreção dentro do brônquio, e tudo isso ocupa o espaço em que o ar deveria entrar e sair. Eu entendo que o que eu preciso no broncoespasmo não é dar oxigênio para esse paciente. O que eu preciso no broncoespasmo é aumentar a entrada e saída de ar. E isso é muito importante vocês entenderem, porque o que eu vejo todos os dias é vocês formando, chegando no primeiro plantãozinho do interior e falando para a seguinte frase para a equipe. Não,
coloca o catéterzinho só de conforto. Conforto de quem? Seu, da sua ansiedade, que o paciente está sem oxigênio, a saturação está baixa. Porque se o oxigênio não está entrando e nem saindo do gás carbônico do pulmão, não adianta eu dar oxigênio. Então, quando eu estou frente a um broncoespasmo, o que eu preciso entender? Eu preciso entender o que está errado, no sentido de onde eu vou atuar, onde eu preciso mexer. E aí vai entrar vocês entenderem essa parte da fisiopatologia. Quando eu falo de broncoespasmo, eu falo que eu tenho um canal pequeno, certo? Aqui. Lembra do vaso sanguíneo? Quando a gente fala que vaso dilata, abre né, a entrada entre um e outro, aumenta a permeabilidade, começa a passar coisa. A mesma coisa acontece aqui, ó. Só que a mucosa da via aérea respiratória, da via aérea, a mucosa ela produz muita coisa. E você tem células de defesa aqui nessa parte do brônquio, que são os macrófagos respiratórios. E aí a gente tem, o alveolares, né? A gente tem esse monte de célula que ele reage facilmente a alguns estímulos. E aí quando eu falo alguns estímulos, a gente tem que entender quais são os principais estímulos, tá? Quando o meu paciente fala de alergia, quando eu vou falar de anafilaxia ou alergia, esses estímulos eles são específicos. Então, por exemplo, acho que a Dani falou da questão de idade, né? Alguns remédios ou alguns alimentos causam mais alergia dependendo de alguma idade. Dependendo da faixa etária, ele vai ter mais reação anafilática. Por quê? Porque dependendo do jeito que o seu sistema imune é formado, isso ativa mais ou ativa menos. E quando isso aqui é ativado, eu preciso de um sistema de balança, um sistema de equilíbrio, que é a homeostase. A homeostase vai tentar o quê? Reduzir a resposta inflamatória. Mas enquanto o estímulo estiver ali, esta resposta inflamatória vai continuar acontecendo. E aí que entra a principal diferença da asma para o DPOC. A asma, ela vai acontecer isso de maneira natural, da pessoa. Ela tem picos de inflamação, X, às vezes desencadeado por algo palpável, pólen, ácaro, pelo de animal, né? Alguma coisa que vai especificadamente inflamar a via aérea. E aí você vai desencadear um broncoespasmo. Esse processo inflamatório é local, é só aonde? Nos brônquios, tá? Só nos brônquios. Ele não vai ter consolidação no pulmão, no parênquima, no alvéolo. Ele não vai ter fibrose, ele não vai ter espessamento de septos alveolares. Aí sim. Calma, vamos chegar lá. Então, isso é a definição da asma, tá? E o DPOC? O DPOC é quando você tem o estímulo repetido, um atrás do outro, que vai fazendo processos inflamatórios crônicos. Então, a asma ela é marcada por processos inflamatórios agudos repetitivos. E a DPOC é marcada por processo inflamatório crônico. Então, o tempo inteiro você está fumando, o tempo inteiro você está mexendo com fogão a lenha, o tempo inteiro você está com partículas que vai entrar no brônquio e vai irritar e vai fazer esse processo. Claro que toda vez que eu tenho algo agudo que se repete muitas vezes, isso também tem consequências. Porque ele perguntou, mas e se acontecer o tempo inteiro? As pessoas que têm asma muito exacerbada, várias exacerbações no ano, que já ficou internada, entubada várias vezes por isso, são pacientes que ao longo do tempo começam a ter alterações um pouco mais parecidas com a do DPOC. E aí entra uma dúvida. Será que a asma também leva a DPOC? Eu posso falar que é a mesma coisa? Aí vocês vão entrar numa briga eterna, tá? Que sinceramente não faz a menor diferença para vocês. O que vocês têm que entender? Vocês têm que entender o processo inflamatório. Que todo processo inflamatório diminui a entrada e saída do ar. E a pior parte não é a entrada, é definitivamente a saída. Por quê? Porque a entrada começa a ficar prejudicada só no começo. Se eu não consigo entrar novo ar, aquele ar que está preso lá dentro vai trocar, vai ficar só com gás carbônico
E como o caminho está fechado, ele também não sai. E aí a gente faz o que a gente chama de retenção carbônica, que é o quê? É o aumento do CO2. Isso, com o tempo, vai ficar marcado no seu sangue, tá? Então, pacientes asmáticos e DPO-cíticos, principalmente DPO-cíticos, eles são marcados por grandes quantidades de CO2, maiores do que o comum na gasometria arterial. Então, um dos exames que ajuda a gente a fazer o controle disso na emergência é a gasometria arterial, que eu vejo a proporção de oxigênio e CO2. E aí você vê uma proporção relativamente boa de oxigênio, mas o CO2 aumentado. Já chama esse cara de retentor crônico, tá? E isso vai acontecendo com o tempo, até quando? Até você retirar o estímulo e você ter um sistema de desinflamação importante. E a clínica? A clínica vai ser igual para todo mundo. Todo mundo que tem broncoespasmo vai ter sinais de insuficiência respiratória. O que são sinais de insuficiência respiratória? Galera, olha para mim um pouquinho, não foco no slide não. Toda vez na medicina que vocês ouvirem a palavra insuficiência, toda vez, sem exceção, vocês vão pensar o seguinte: este órgão, esse sistema que está insuficiente, não está suficiente. Veja só que coisa. O que isso significa? Significa que ele não está fazendo a função dele do jeito que devia. É só isso. Se eu falo para vocês que um paciente está em insuficiência respiratória, o que vocês acham que está acontecendo com ele? Então, aí mais ou menos, tá cardíaco não, tá? Aí você já tá falando de choque. Aí que tá o negócio, vocês acabam se embaralhando com várias coisas que vocês vão vendo ao longo da formação. Porque vocês não chegam nessa definição. A gente tem uma ansiedade, a gente pula a primeira parte do livro. A gente pula a definição e vai lá, insuficiência respiratória, tá? Como que é o paciente com insuficiência respiratória? Aí vocês vão na clínica, tá? O que vocês têm que entender quando eu falo que o sistema não está suficiente? O que é a respiração? Aí que vocês têm que pegar. São duas coisas que formam uma respiração: ventilação e oxigenação. Ventilação é a entrada e saída do ar, apenas. A oxigenação é a capacidade dele pegar esse oxigênio e trocar por CO2. E aí ele joga esse oxigênio dentro do sangue. Isso é respiração. São as duas coisas. Então, quando eu falo que o meu paciente tem sinais de insuficiência respiratória, eu estou falando que o meu paciente está com problemas de ventilação e de oxigenação. São sinais que mostram que o aparelho respiratório não está sendo suficiente. Se eu falar para vocês assim, ó, eu dei uma corridinha ali, ó, daqui até a entrada ali da faculdade, e agora eu tô com 24 de frequência respiratória. A minha cara tá corada, eu não tô usando musculatura acessória, você não faz ideia de quanto é a minha saturação, tá? Só tá olhando pra mim. E eu tô parada assim. E aí? Eu tô em insuficiência respiratória? Não, eu tô cansada, vocês concordam? Eu tô cansada, claro. Eu tô taquipneica, Tô com 24 de frequência. Eu tô exausta, sudoreica, eu tô sudoreica, mas isso não significa que eu tô em insuficiência respiratória. Mas agora, você bate o olho numa pessoa, a pessoa tá assim. Tá usando todo o tórax para respirar, o lábio dela tá roxo. Tu acha que essa respiração tá suficiente? Isso é insuficiência respiratória. Entendeu? Não é qualquer alteração. São alterações que mostram que esse cara vai piorar daqui a pouco. E isso você não precisa de esteto, e isso você não precisa de gaso, e isso você não precisa de oxímetro. Você precisa de olho. Não é feeling, é experiência. É você bater o olho e prestar atenção no seu paciente. Porque você não precisa contar 1 minuto de frequência respiratória para você olhar para um paciente e saber que isso aqui é uma frequência aumentada. Entendeu? Então isso você só faz se você treina. Se você olha para o seu paciente. Você só faz desse jeito. Então você vai chegar no estágio de vocês e vai começar a procurar isso. Quero que vocês cheguem, batam o olho, antes de ir lá coletar a anamnese, vocês batam o olho no paciente e ficam assim,
Ele tá com cara de doente? Isso é uma boa pergunta para você fazer no início da carreira. Bate o olho no seu paciente e fala, ele tá com cara de... Esse cara tem a cara de quem devia estar aqui dentro do hospital? Porque se ele tem a cara de que devia estar dentro do hospital, provavelmente ele está na sala vermelha. E se ele não está, dá uma sinalizada para alguém, porque ele deveria estar. Tá? E esses sinais de insuficiência respiratória são importantes. Isso é a cara do paciente. Geralmente, frequência respiratória acima de 30, sinais de cianose, uso de musculatura acessória. Aí, por definição, a gente pode sim usar alguns exames e alguma parte do exame físico. Mas só esses 3 sinais já ajudam muito você definir o que é insuficiência respiratória. Mas existe uma definição que é além da insuficiência respiratória. Eu estou falando que insuficiência respiratória é quando você tem sinais de que a respiração não está sendo suficiente. Tá? Qual é o sinal? Olha que pergunta sagaz. Qual é o sinal de que a respiração já foi pro beleléu, então? Deu ruim. Quase. Confusão? É um deles, tá? Qualquer alteração do estado mental. Então, levem a vida. Insuficiência respiratória são sinais de que minha respiração está prestes a falhar. Falência respiratória é a insuficiência respiratória mais alteração do estado da consciência. Por quê? Porque o cérebro é o órgão mais sensível ao oxigênio. Se o cérebro é o órgão mais sensível ao oxigênio, e você tem um cara que está respirando mal, você sabe que está respirando mal, e ele rebaixa, ele é literalmente o cérebro falando, pelo amor de Deus, eu não tenho mais oxigênio. É o cérebro mostrando para você que ele chegou no limite. Aí a gente tem um paciente com falência respiratória, já faliu, já acabou. Qualquer alteração do estado da consciência. Isso inclui o quê? Sonolência, obnubilação, torpor, coma, síncope, delírio, o tal da confusão, né, ou agitação. Isso tudo, num contexto de insuficiência respiratória, é a pior coisa que pode acontecer com o paciente. E aí, neste momento que o paciente tem falência respiratória, você tem que tomar uma decisão muito rápida. Porque se o cara não parou, ele vai parar daqui a pouco. Vai ter uma parada cardíaca daqui a pouco, tá? Antes dele evoluir com isso, os sinais clínicos que mais podem aparecer são sibilos, são os característicos do broncoespasmo, porque o estridor é uma alteração de via aérea superior. O ronco, a alteração de via aérea superior. A alteração de via aérea inferior pode ser sibilos, que marcam os brônquios, ou estertores, que marcam o parênquima. Se eu estou falando que é um broncoespasmo, eu estou falando de brônquio. Então, o sinal característico do broncoespasmo é o sibilo. Mas existe uma alteração que deve ser muito mais, assim, alarmante para vocês, tá bom? Que é o quê? É o tórax silencioso. Quando eu falo para vocês que eu tenho sibilos ou que eu tenho estertores, eu estou pegando o meu esteto, estou escutando meu paciente, correto? Uma vez que eu faço isso, o que eu estou ouvindo? Vocês já pararam para pensar nisso? O que é o estertor? O estertor é o acúmulo de secreção dentro do alvéolo. Beleza, mas como que isso é produzido? Antes disso, o som. Estou falando de física. Isso. Então, o que acontece? Quando eu estou falando de murmúrio vesicular, estou falando que a respiração está normal, eu estou falando que o ar está entrando, está batendo no alvéolo e está saindo, certo? Aí você ouve o quê? Quando tem alguma coisa dentro do alvéolo, o ar bate nessa secreção, nessa consolidação, ele faz um monte de barulho e aquele barulhinho. Até hoje eu tento. Quem foi o idiota, né? Mas tá bom. Falou, não, é igual um cabelo. Não é, mas tá bom. Beleza. Então, isso é o quê? É o ar batendo na secreção, espalhando ali no alvéolo e saindo. E aí você ouve isso. O que é o sibilo? O sibilo é o canudinho. Você apertou o canudinho, o som vai sair mais agudo. Então, quando o ar passa por um caminho mais estreito,
a velocidade dele aumenta, aí isso aí é literalmente física, tá? Aumenta e aí você tem um som mais agudo, porque a onda sonora produzida é uma onda diferente, tá? Beleza? Não é isso? Vocês não falaram pra mim, vocês não falaram que entenderam que quando eu tenho uma inflamação muito grande, o caminho diminui? Quando o caminho fecha, ou quando todo o ar que eu inspirei não sai mais e fica retido, como eu vou ter som? Não tem, exatamente. Então, se eu tenho um broncoespasmo muito, 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 muito grave, não tem passagem de ar. Se não tem passagem de ar, tem barulho? Não, não tem. Simples assim. Então, o mais alto grau do broncoespasmo é um sinal chamado tórax silencioso. Você ausculta, ausculta, ausculta e não tem nada, tá apolido, tá? Esse cara precisa de reversão imediata desse quadro. E eu, novamente, não adianta dar oxigênio. É a mesma coisa, se o caminho tá travado, você vai colocar o oxigênio aqui, é a mesma coisa que você vai colocar o oxigênio aqui. É o Wi-Fi. Por quê? Porque não vai entrar, bicho. Se não tem como movimentar o ar, como é que esse oxigênio vai chegar lá dentro? Não vai. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Há alguns pacientes, e eu me incluo nesse grupo, eu tenho asma, tá? Eu me incluo nesse grupo, eu faço isso com muita facilidade. Tá tudo bem, e aí os físios da vermelha adoram quando eu tô, né? Eu adoro fazer VNI, então eu sempre fico implorando a VNI. Eu falo, não, eu vou fazer VNI, vou fazer VNI. Vamos dar aula de VNI, vamos dar aula de VNI. E aí, quando eu faço broncoespasmo, eu chego lá, os físios adoram ficar ouvindo. A última vez que a físio foi auscultar, eu falei, cara, acho que eu não tô muito legal, tô meio cansado. Dá uma escutada aí, vê se eu dou um pump no remédio, né? Aí ela olhou e falou, não, vem cá. Cara, te juro por Deus, o movimento foi assim. Certo? Eu falei, tá silencioso? Ela, ou é isso, ou meu estético tá muito quebrado. Eu falei, não, pode pegar só o butamol lá, vamos resolver isso. Eu vi 6 puffs, né? 6 negocinhos da bombinha. Lógico, o espaçador, porque, gente, não tentem usar bombinha sem espaçador no paciente. Quando a gente tá com falta de ar, a gente tá com falta de ar, entendeu? Você não vai ficar segurando o seu ar por 10 segundos. Então, foi lá fazer e tal, não sei o quê. Aí ela falou, agora eu tenho sibilo, que legal. Eu falei, nossa, definitivamente não era a reação que eu queria. Mas com o tempo, essa é a reação que a gente faz. A gente escuta um tórax silencioso, tu faz o salbutamol, aparece um mini sibilo lá, você fica, ô glória. Ar, é isto. Então, vocês têm que se preocupar com isso também, tá? E aí vai acontecer, a primeira vez que vocês pegarem um tórax silencioso, vocês vão lembrar de mim, vocês vão lembrar da física, fazendo assim. Testando. E vocês vão testar também, fica tranquilo. Faz parte do negócio. Então, a clínica, ela vai ser isso. Sinais de insuficiência. Uma taquipneia acentuada, principalmente acima de 30. Sinais de cianose periférica ou central. Uso de musculatura acessória. E aí, qualquer uma, tá? Mas uma dica de vida para vocês. Se tá usando a fúrcula, já foi já. Ele começa com intercostal, vai para subcostal. A última coisa que ele usa é o esternocleidomastoide. Se você está vendo um paciente respirar, puxar todo o pescoço dele assim, na hora que ele respira, esse cara está muito, muito grave. Foca nele primeiro que ele vai parar. E aí você vai ver, para ausculta, na ausculta você vai ter sibilos difusos e em último caso você vai ter o tórax silencioso. Então é o momento que você corre. E aí a gente entra na conduta. Galera, isso daqui está cada vez mais... como é que eu posso dizer? Zoado. É isso que eu posso dizer. Por quê? Porque a pediatria quer fazer um negócio, a geriatria quer fazer um negócio, a clínica médica quer fazer um negócio, a pneumologia quer fazer outro negócio e tem nós da emergência. Que tá assim, galera, vocês podem criar um consenso aí, definir o que vocês querem, tá? E aí, quando eu estou fazendo um guideline, uma diretriz, por exemplo, GINA ou GOLD, eles vão chegar para vocês e vão falar assim, eles vão dividir as condutas, eles vão pegar tudo que eles fazem com aquele paciente e vão dividir em 4 tipos de conduta. O que? Nós como sociedade tal, né? Tipo a GINA, né? Nós como sociedade de asma, a gente recomenda fortemente fazer isso.
Essa é a primeira recomendação. Esse é o nível de evidência A. Tá? Aí ela fala assim, não, esta conduta nós sugerimos que seja feito. É o nível de evidência B, que você fica assim, tá, tem uma boa evidência, mas eu não consigo bater o martelo, sabe? O nível de evidência C e D começa a ficar meio... Nhé. E aí eles pegam e falam assim, nós sugerimos que isso não seja feito. É a mesma coisa do sugerimos que seja feito, tá? O nível de evidência tá ali. Só que ele fica tipo, eu não vou bater o martelo por você. O que ele sugere que seja feito é tipo, tá, eu sei que não vai fazer mal ao paciente, então pode fazer. Quando ele sugere que não seja feito, é quando ele não tem embasamento científico a falar muita coisa. Ele fala assim, olha, já vi médico fazer, não aconteceu nada. Mas eu não vou recomendar porque eu não tenho base para isso. E o último eu recomendo não fazer, de jeito nenhum, é o proscrito. Eu falo, ó, isso daqui vai dar ruim no paciente, se você fizer, você tá errado. É isso que ele fala. Então, ou ele vai falar, faça, não faça, ou, tá? Broncoespasmo hoje é tipo, quer fazer? Não quer fazer? Tanto que o Gina me complica muito, por quê? Porque ele traz assim, vamos fazer broncodilatador com corticoide inalatório, ponto. Aí lá embaixo, ele fala, terbutalina. Você, ô Gina, me diz uma coisa, você falou que pode usar terbutalina, se eu quiser. Ele falou, aham. Falei, quanto que eu uso? Ela, aham. Eu, de quanto em quanto tempo? Aham. Pô, cara, me ajuda. Isso não me ajuda. E aí eles fazem isso com tudo, menos com broncodilatador mais o corticoide inalatório. É basicamente isso. Então hoje, o que eu tenho para falar de emergência para vocês? O broncoespasmo se trata hoje, depois da atualização do GINA, com SABA, que é um broncodilatador de curta ação, salbutamol, mais um corticoide inalatório. Qual corticoide inalatório? O que você quiser. Porque aí tem esse problema também, que é o quê? Cada região do mundo produz um trem diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos não tem dipirona, né? Então, ele fala assim, o que tiver aí tá bom, qualquer corticoide inalatório. Só que tem que ser uma curtação com corticoide inalatório. Hoje. Até o começo do ano, a gente falava assim, cara, você pode usar o salbutamol isolado, só o salbutamol. Tem crise, salbutamol, crise, salbutamol, crise, salbutamol. Tá tendo muita crise? Aí você entra com corticoide inalatório todos os dias para diminuir a ação inflamada, né? Então, aí vem algumas discussões. Corticoide inalatório cria resistência? Não, porque a dose dele é pequena e ele é apenas absorvido e mexe apenas no bronco. Vocês têm que entender, galera, e aí isso também é muito importante, que quando a gente fala de corticoide, o que é o corticoide? Como as coisas vão encaixando dentro da faculdade. Eu sei que vocês veem as coisas soltas, é difícil a gente colocar as peças juntas. Por isso que eu gosto de falar desta forma. O que é o corticoide? Tudo bem, anti-inflamatório, começamos bem. Então, é um anti-inflamatório. É um anti-inflamatório esteroidal. Como que ele age? Ele entra na célula, aí ele entra no núcleo da célula, aí ele altera o RNA de transcrição, e aí ele diminui a transcrição de agentes inflamatórios. Certo? Alguém lembra disso? Não, né? Tá bom. Bem, vocês acham que para um medicamento atravessar todas as barreiras mecânicas, entrarem na célula, entrar no núcleo da célula, alterar o RNA, isso é rápido? Demora pra... O mais rápido dos corticoides que a gente tem, altera isso dentro de 4 horas. Esse é o início de ação do corticoide. Então, corticoide não trata broncoespasmo, tá? Corticoide não trata broncoespasmo. O que o corticoide faz, então?
o corticoide diminui o processo inflamatório que piora o broncoespasmo. Qual que é a moral disso? A moral disso é que a gente não usa corticoide para a falta de ar do paciente. Não adianta você virar e falar assim, não, faz aí 1 grama de hidrocortisona. Não vai fazer diferença nenhuma para aquela crise naquele momento. Ela só vai impedir que aquele processo inflamatório se estenda e que daqui a 4, 6 horas ele tenha um novo quadro de broncoespasmo. Então ele vai ajudar no controle a longo prazo, não a curto prazo. E aí o corticoide sistêmico, que a gente toma pela boca, que a gente coloca na veia, ele vai ser utilizado em momentos específicos para esses controles grandes. Agora, o corticoide inalatório, como ele é direto, ele encosta direto no brônquio, ele ajuda nesse processo inflamatório que vai se cronificando. Então, ele está sim indicado tanto para asma quanto para o DPLC, em determinados casos. Só que cada um fazia de um jeito. E aí eu vou ter que atacar a sociedade de asma, né? Claro que cada um fazia de um jeito. Os caras não falam quanto que é para fazer. Eles não batem o martelo, falam assim, ó, são tantos jatos, tanto em tanta hora, é tal remédio. Eles não assumem essa bronca. Então, o que aconteceu? Eles perceberam que nos Estados Unidos faz de um jeito, no Brasil faz de outro, no México faz de outro, na Índia faz de outro, na China faz de outro. Só que todo mundo tem broncoespasmo. E aí cada um está fazendo o que dá na telha. Então, começou a ter muita variedade de conduta. E aí o Gina preocupou com isso. Ele falou, cara, a gente não vai saber o que está certo e o que está errado. Porque mesmo quando eles usam o mesmo medicamento, cada um usa de um jeito. Então, esse ano, o Gina se preocupou em, como é que eu posso dizer isso? Unificar a conduta. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos organizar para saber se está funcionando ou não? Vamos fazer uma coisa só? E aí o Gina chegou e falou assim, gente, eu recomendo fortemente, a melhor evidência que a gente tem é que você use isso aqui. Saba mais corticoide inalatório. Use para crise, usa para manutenção, usa, entendeu? Usa no café, só usa. Vai. É asmático, tu vai tomar isso aqui. Então agora, o que é isso daqui? Seria o salbutamol com budenosida? Eu sempre confundo, por isso que eu... esse aí tem, isso. O Clenil, pronto. Então a gente coloca isso daqui junto, mesmo nas crises, tá? Que era uma coisa que a gente não fazia, a gente usava só salbutamol. E aí ele traz uma porrada de coisa que pode ser utilizada. Vai falar assim, E aí a gente usa quando? Quando o paciente não responde a isso. É basicamente essa nossa conduta hoje. Então a gente vai fazer o SABA mais corticoide inalatório, sempre, tá? Se não responder, aí a gente vai começar a usar ipratrópio, terbutalina, a gente vai começar a usar o resto, tá? E aí é indicado o corticoide sistêmico, se você começou o tratamento e não respondeu, por pelo menos 5 dias, tá? Então hoje a gente não usa mais só o SABA, e aí essa, assim, evidência duvidosa da terbutalina. Fala, olha, pode ser utilizado. Quando se utiliza, eu coloquei essa apresentação aqui porque é uma apresentação mais comum de encontrar e dentro da bula ela é segura. Então é o que eu estou usando, tá? Eu não uso ipratrópio na emergência por causa da inalação. O dispositivo inalador é um dispositivo que ele está cada vez mais caindo em desuso. A eficácia dele não é tão boa para a emergência, porque ele precisa ficar em pé e o nosso paciente está deitado na emergência, né, na área vermelha, e porque ele extravasa muita gotícula, e cada vez as emergências estão mais cheias, então a gente não gosta muito de ficar compartilhando micróbio, né, não está dando muito certo. Então a gente fala, não, beleza, vamos fazer subcutâneo que é mais fácil. Então até o ano passado a minha conduta era assim, chegou com broncoespasmo, a gente vai fazer salbutamol isolado. Se não der certo, terbutalina 1 ml subcutâneo de 6 horas. Esse ano, Gina veio, mudou tudo. Agora a gente vai entrar com o quê? SABA mais corticoide inalatório, salbutamol mais o Clenil, tá? Quanto? Aí depende do corticoide inalatório. Não tem uma superioridade de um em relação ao outro. Então hoje a gente faz isso. E o resto?
E se não der certo? Orações fervorosas, porque não tem muito o que fazer não. E o corticoide, então, a gente vai guardar para quê? A gente vai guardar para a exacerbação. Então, o paciente chegou com exacerbação, você fez o salbutamol com o corticoide inalatório, ele não está tendo efeito, ou eu vou precisar internar o meu paciente, ou ele tem um histórico de ficar entubado várias vezes por asma, esse cara vai ganhar corticoide sistêmico. O que a gente sabe é que o corticoide endovenoso é igualzinho o corticoide via oral, em termos de eficácia. Então, o que a gente geralmente recomenda é fazer o corticoide via oral. É melhor o teu paciente para ele ter condições de fazer via oral e ele já ir direto no via oral, porque é mais confortável para ele, tá? Não deu, beleza, o cara tá rebaixado, tá entubado, aí lógico, você vai entrar com o endovenoso, né? E aí são as nossas sugestões. Isso aqui, galera, leva para a vida de vocês. Prednisolona é mais comum, via oral, a gente vai usar. Hidrocortisona ou metilpred, a gente pode usar endovenoso. Para pacientes acima de 30 quilos, né, nossas grandes crianças, a gente vai usar hidrocortisona de 2 a 3 miligramas por quilo. Vamos supor, meu paciente tem 80 quilos e eu vou usar 3 miligramas por quilo. Qual é a dose de hidrocortisona que eu vou usar? 240? Certo? 240 miligramas, certo? E aí eu tenho uma ampola de 100 e eu tenho uma ampola de 500. E aí, galera, o que é recomendado na dose de adulto? Quando você pega lá o livro de emergência, ele vai falar de 2 a 3 miligramas e a maior parte dos pacientes não passa 100 quilos. E quando passa 100 quilos, esse corticoide tem que ser pelo peso ideal, não pelo peso real. Então, ele fala no máximo 100 quilos, tá? O máximo 100 quilos seria o máximo de 300 miligramas. Então, o que acontece muito de erro? E isso realmente é errado. Eu falo assim, não, pega uma ampola de hidrocortisona, dilui no soro de 250 e corre em 20 minutos. Eu sei que, tipo, mas, cara, uma ampola pode ser de 100, pode ser de 500. E geralmente é a de 500. Então, você está fazendo uma dose muito acima da dose que ele precisa. E se essa exacerbação, por exemplo, for por uma infecção, você está reduzindo a inflamação que vai ser benéfica para o tratamento dessa infecção. Porque eu não sei se vocês lembram, mas o nosso sintoma, nossa febre, nossa taquicardia, isso tudo é o nosso sistema imune respondendo. Quanto mais defesa eu tiver, mais sintoma eu tenho. Por isso que paciente oncológico imunossuprimido é paciente que não faz sintoma nenhum. O cara tá morrendo, tá com infecção até o talo e ele tá assim. Não teve febre, não teve taquicardia, não teve sudorese. Agora, né? Vocês já viram homem com 38 de febre? É isso, entendeu? Muito sintomático. Por quê? Porque o sistema imune tá lá em cima. Né? Espirrou, parece que vai morrer. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque as doses que a gente usa de orelhada, chegar lá na UPA e falar, ai, mas fulano me ensinou assim, são doses erradas. Não é uma ampola de hidrocortisona, são no máximo 300 miligramas. Aí a gente vai fazer uma dose de ataque, e geralmente a gente faz o ataque de 3 miligramas por quilo e mantém 2 miligramas por quilo de 4 em 4 horas. Tá? Essa é a meia-vida. Respeitem as meias-vidas das medicações. E aí eu estou passando para vocês toda a apresentação. Por quê? Porque é isso aqui, e eu já vou dar a dica, é isso que o Walter cobra, tá? Quando vocês chegarem lá na provinha de vocês de HM, quando vocês chegarem nas dinâmicas que vão ter esse semestre, ele vai falar para você fazer uma prescrição. Não basta você colocar lá hidrocortisona, metilprednisolona. Você tem que colocar o medicamento, quantos miligramas você vai fazer, a via de administração, de quanto em quanto tempo ou em quanto tempo é para infundir. Você tem que fazer tudo, porque senão sua prescrição ela está inválida. Sua prescrição não serve de nada. Mesma coisa você falar, tô com dor de cabeça. Fala, toma dipirona. Isso não é uma prescrição. Isso é uma sugestão. Entendeu? Isso é aí, toma dipirona. Ó. Então, você precisa do quê? De toda a posologia. E aí, essa daqui são as recomendações para o paciente adulto. Beleza?
Se nada der certo, a próxima recomendação que a gente tem, que é forte, é o magnésio. Então, eu fiz o salbutamol com o Clenil, né? O SABA com corticoide inalatório. Não teve efeito, aí eu vou entrar com sulfato de magnésio. Em 20 minutos, atenção, se você correr em bolos é igual potássio, o cara para. Então isso tem que ser devagarzinho. Só que eu também tenho 2 ampolas, porque a farmácia não está aqui para ajudar nós, entendeu? Então eu tenho a ampola de 10% e 50%. Eu não sei se vocês gostam um pouco de química ou não, mas eu gostava muito de química no ensino médio. Então, eu vou explicar para vocês o que é porcento, que eu acho que vocês também não sabem, a maioria não sabe. Vou mudar nesse viu? O que é porcento? Toda vez que vocês pegarem uma ampola, um medicamento, uma solução, qualquer coisa, gente, qualquer coisa na farmácia, que tiver uma porcentagem na ampola, você vai ler grama por 100 ml. É isso que você vai ler, tá? Vou até escrever aqui para vocês entenderem. Porcentagem é igual grama por 100 ml. Agora você faz a via de regra. Regrinha de 3. Pra você descobrir o que vai acontecer, tá? Se eu tenho um sulfato de magnésio a 50%, significa que eu tenho 50 gramas em 100 ml da solução. Só que essa ampola tem 10 ml. Se eu tenho 50 em 100, quanto eu tenho em 10? Muito bem, 5, né? Ok? Entenderam a lógica? Pronto. Quando a gente fala de soro, é a mesma coisa. Soro glicosado 5% são 5 gramas de glicose em 100 ml daquela solução. Um soro fisiológico 0,9% são 0,9 gramas de sódio em 100 ml daquela solução. Entendeu? É assim que a porcentagem sempre vai acontecer desse jeito. Então eu tenho uma ampola de 10 ml a 50% que tem 5 gramas de magnésio. E eu tenho uma ampola de sulfato de magnésio com 10% que tem 1 grama de magnésio. Até aí tudo bem? Alguém não entendeu o que eu disse? Beleza, matemática está em dia. O que a gente pode fazer então? Qual é a dose de magnésio para broncoespasmo? 2 gramas. Ponto. 2 gramas de magnésio. É isso, você vai correr em 20 minutos. Só que se a minha ampola for de 1 grama, eu vou ter que colocar 2 ampolas num sorinho de 250 ou de 100 para correr em 20 minutos. Tá? Que é o que está ali embaixo. Mas se a minha ampola for de 5 gramas, aí eu vou ter que o quê? Prestar atenção, que se você correr 2 gramas, você vai fazer arritmia nesse paciente, o paciente vai morrer por causa da tua conduta. Então não sai prescrevendo 2 ampolas. Não, você tem que entender a dose que você está prescrevendo. São 2 gramas de magnésio em um soro de 100 ou 250 para correr em 20 minutos. Isso é a prescrição. E aí que a gente fica pegando no pé. Porque a gente gosta de aprender para adulto, né? Para criança, todo mundo já aprendeu a calcular. Fica lá, tantos miligramas por quilo, nananana. Bonitinho, né? Holiday Sigma, aquele trem lá. Ótimo. Aí chega no adulto e fala assim, não é fácil. Está na ampola, é só uma ampola por pessoa. Olha lá. Dipirona, uma ampola de 6 horas. Bromopril, uma ampola de 8 horas. Né? Não cai nesse erro, pelo amor de Deus. Se você não tomar cuidado com quanto está prescrevendo, a gente vai ter um pouquinho de problema, tá? E esse medicamento é um medicamento muito problemático. Então, se você prescrever 2 ampolas e os caras decidirem pegar 2 ampolas de 50%, você está no sal. Então, escreve desta forma aqui, ó. Essa é a forma que vocês têm que escrever. 2 ampolas de magnésio, sulfato a 10%, aí beleza. Ou 20 ml de magnésio a 10%, mais sulfato, é assim. O que máximo que vai acontecer é a enfermeira chegar e falar assim, doutor, você vai ter que prescrever de novo porque está sem sulfato de magnésio 10% lá na farmácia. Tem só de 50%. Aí a gente vai fazer a regra, tá? 5 gramas em 10 ml. A 50%.
Quantos ml eu preciso para ter 2 gramas? Tá vendo como é legal? 5, 10 ml. X a 50%. X ml, 2. Exatamente. Então eu tenho 4 ml. Então, se for de 50%, você vai pegar 4 ml dessa ampola de 50% e diluir em 100 de soro para poder correr em 20 minutos. Tá bom? Era essa. Só já tô à frente do tempo. Vamos lá. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso, tá? Porque provavelmente o máximo que vai acontecer, grava essa daqui. Por quê? Porque isso aqui é a prova. Isso aqui você colocar na prova, show, já foi. Agora, na vida real, o máximo que vai acontecer, você vai prescrever isso e eles vão falar, não tem de 10%. Aí você tem que fazer um cálculozinho. Contanto que você entenda que porcentagem é gramas por 100 ml. Aí você vê quantos ml você precisa daquela solução para ter a dose. Qual dose? Dose de 2 gramas, que é o recomendado para adulto. Combinar? Beleza? E os tratamentos adicionais? Bem, 2 gramas, isso. Ele não é por peso. Passou de 30 quilos é 2 gramas. Tá? E os tratamentos adicionais? Gente, sempre tratar o causa base, né? Se tiver processo infeccioso como causa base, a gente entra em antibiótico terapia. Aqui nessa questão de antibiótico terapia, ela entra muito pro DPOC. Quando que eu sei que está infectado no DPOC? Além do sinal clássico de febre, quando o catarro mudar de aspecto, ou a tosse mudar de aspecto, porque ele vai ter tosse, ponto. Ele vai ter tosse, dispneia, ele já desatura normalmente. Então, se um paciente com DPOC chegar lá no pronto-socorro e falar assim, tava normal, mas eu comecei a tossir mais e aí o catarro ficou verde, tu vai entrar antibiótico. Tirando isso, não é para entrar antibiótico. Não é para ficar dando antibiótico igual água. Antibiótico é remédio, soro é remédio, dipirona é remédio, tudo tem indicação. Então, vocês têm que ir atrás da causa base. Se a causa base for infecção, aí você entra com antibiótico. Se não, vida que segue. Você vai continuar o tratamento do broncoespasmo e da anti-inflamação. E vai tentar achar essa causa base. A causa base é a exposição ao cigarro. A causa base é exposição a pelo de animal, a ácaro. Você vai tentar encontrar o que está acontecendo, tá? E considerar a VNI. O que é a VNI? Que eu falei para vocês, adoro fazer VNI. O que é VNI? VNI é uma máscara no ventilador mecânico. Você coloca isso no ventilador mecânico. E aí você coloca o ventilador mecânico para soltar uma pressão de ar. Então ele literalmente vai deixar a via aérea aberta. Para tentar facilitar essa troca. A entrada e a saída do ar. Ele vai abrir o caminho. Ele vai pegar... É como se você pegasse a sua cabeça... E aí, se você estivesse na estrada, 100 por hora, e colocasse a cabeça para fora do carro, assim, sabe? Pronto, né? Aquele ventão, assim. É basicamente isso. Delícia. Que é o quê? Ele vai pegar uma pressão e vai jogar todo o ar da máquina com pressão. Pode ter oxigênio ou pode não ter oxigênio. Pode ser ar ambiente com 21%. Mas a pressão vai empurrar esse ar e aí você vai conseguir criar um espaço. Ele vai aumentar o lumen do brônquio e facilitar a troca gasosa, tá? Isso só funciona enquanto a máquina estiver ligada. Então, ela não é uma medida de tratamento do broncoespasmo. Ela é uma medida de ganhar tempo para que o remédio faça efeito. Então, eu estou correndo magnésio em 20 minutos, nesses 20 minutos ele está ligado na máquina. Terminou de correr o magnésio, eu desligo a máquina e vejo o que acontece, se ele está sustentando respirar sozinho ou não. E se ele não está melhorando, vai ter que entubar, não tem jeito, tá? Existe uma evidência bem controversa sobre adrenalina em bomba de infusão contínua. Como se fosse para uma bradicardia instável, você vai entrar adrenalina o tempo inteiro, como se fosse uma nora. Por quê? Porque a adrenalina, diferente da nora, ela é muito beta-agonista também, esqueci o nome, que você, age em cima dele, mas beleza. Ele vai fazer, além de taquicardia, ele faz a broncodilatação. Então, é uma medida, assim, bem extrema.
Porque ele também tem um grau de vasoconstrição que aumenta o consumo de oxigênio. Então é meio que aquilo, todo desespero, não tem o que fazer, dá para tentar. Mas essa de todas as medidas é o que o Gina mais fica... talvez. Você já tentou adrenalina? Tipo assim, cara, tu já fez tudo. Já fez salbutamol, já fez corticoide inalatório, já fez corticoide sistêmico, já fez sulfato de magnésio, já fez hipatrópico, já fez terbutalina, já fez tudo, né? Já fez orações fervorosas e o cara ainda tá em broncoespasmo. Aí o Gina fica... tá. Aí, ó. Se você quiser tentar. Mas ele também não fala qual dose deve ser utilizada. Ele não tem uma evidência muito forte, então é aquele meio que... último caso, o cara tá morrendo mesmo, vamos tentar, tá? Basicamente isso. Dúvidas sobre o broncoespasmo? Na maioria, ele falou assim, no caso, se eu entendi a pergunta, no caso da adrenalina que não tem dose recomendada, como que usa, né? É isso? Na maioria das vezes, a gente usa como se fosse bradicardia instável, tá? Bradicardia instável a gente usa de 2 a 10 microgramas por minuto, independe do quilo, do peso do paciente. Geralmente é isso, tá? Aí você tem várias formas de preparar. Geralmente eu preparo 5 ampolas em 100 de solução total. 5 ampolas de adrenalina, que seriam 5 miligramas de adrenalina em 100 de soro total. Aí você vai entrar na média ali de 10 ml hora para iniciar. Tá bom? Beleza? Até aí tudo bem? A anafilaxia ficou fácil. Ficou bem mais fácil. Porque o tchan da anafilaxia é o broncoespasmo. E porque vocês já falaram isso. Então, o que é anafilaxia? Gente, sempre lembrem-se de definição. Isso é muito importante. Anafilaxia, por definição, é uma resposta sistêmica aguda, potencialmente fatal, desencadeada pela exposição de algum alérgeno. O que é isso? É uma alergia muito grave. É a alergia que mata. Ponto. Isso é anafilaxia. De todas as coisas que dão anafilaxia, 2 são as principais em termos de mundo, tá? Medicamentos e alimentos. Os alimentos mudam de acordo com a idade, mas os medicamentos, de maneira geral, não. Os medicamentos que mais causam anafilaxia são AINES, sim, então quando alguém falar que é alérgico a ibuprofeno, leve isso em consideração. E beta-lactâmicos, tá? São os principais medicamentos que causam anafilaxia. Os alimentos são o leite de vaca, a clara de ovo e os crustáceos. Isso muda de idade para idade. Tá? No recém-nascido é um, no escolar é outro, no adulto é outro. Esse daí é a ordem do adulto, tá? Basicamente é isso. E o diagnóstico? O diagnóstico mudou muito ao longo do tempo, mas basicamente você tem um dos critérios. Ou um envolvimento de pele, tecido mucoso ou ambos, com comprometimento respiratório, ou hipotensão, ou sintomas gastrointestinais graves, lê-se diarreia profusa, desidratação agéica violenta, se a exposição do alérgeno não for alimentar. Então, cheirei uma flor, comecei a ter diarreia com sintomas cutâneos, anafilaxia. Ou um início agudo de hipotensão ou broncoespasmo, com envolvimento laríngeo, após a exposição de um alérgeno conhecido ou altamente provável, tá? Então, o que é isso? Basicamente, as 2 coisas têm em comum o seguinte. Alergia. Alergia é rache. Você vai ficar vermelho e coçando. Isso é alergia. Você tem uma alergia com falta de ar? Fudeu. Ih, não posso xingar, foi mal. Então, é isso. Você tem uma alergia com falta de ar? Já era. Isso é anafilaxia até que se prova o contrário. Se for um sintoma grave, que não tem explicação, com cometimento de pele, provavelmente é anafilaxia também. E se só for hipotensão do além, também vai ser anafilaxia, tá? Geralmente, o cara sabe, ou ele falou pra você, comecei a passar mal depois de... E aí vai vir uma situação. Estava mexendo no jardim. Estava comendo não sei o que. Passei um produto novo de maquiagem. É isso, tá?
Na maioria das vezes, você consegue identificar a coisa, o negócio. Se você não conseguir identificar, aí é o problema. Por quê? Porque o tratamento, ele é dependente do negócio, tá? O diagnóstico, então, vai ser o quê? O que seu paciente vai apresentar? Urticária, angedema, comprometimento respiratório, gastrointestinal, hipotensão, colapso. Até quando? Até ele... né? For com além. A hipotensão e o colapso já é marcado como choque anafilático. Choque é um estado de má perfusão, né? Eu imagino que vocês não têm isso, não. Enfim, hipotensão e colapso é choque na vigência da anafilaxia, choque anafilático. Então, tratamento. A primeira coisa no tratamento de qualquer guideline é cessar a exposição do agente desencadeante. Por isso que é importante vocês tentarem identificar isso. Quando que a gente tem problema? Quando o agente desencadeante foi um remédio. Aí eu vou, né, contar causas, porque vocês lembram das histórias. Vocês não lembram das aulas, vocês lembram das histórias. Tava de plantão chegou uma moça, uns 30 e poucos anos, falando que ela tinha alergia a ciprofloxacina. Não, eu tenho alergia a ciprofloxacina. Agora eu tô com uma infecção de urina. Foi urina? Acho que foi infecção urinária. E aí me passaram levofloxacina. O que ela fez? Óbvio. Aí eu falei, não, tá bom, né? Ela tava vermelha, só que eu cheguei perto, tipo assim, eu não era minha paciente, tá? Eu tinha acabado de chegar no plantão, ela já tava ali, eu passei e ouvi um... Aí eu olhei assim e a cara dela tava vermelha. Aí eu fiquei assim, uai. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou, não, eu sou alérgica a cipro, me deram um levo. Aí eu fiquei tipo, tá, beleza. E agora? Como é que eu tiro esse remédio de lá? Não tira. Basicamente é isso. Então esse é o paciente. Aí depois ela me contou o quê? Né? Que foi o que eu fiquei... Ela me contou que ela já tinha tido uma parada cardíaca por causa da anafilaxia com ciprofloxacina. Eu falei, vamos pra vermelha, vem comigo. Aí coloquei ela na vermelha lá e tal, fiquei de observação, deu tudo certo. Mas o que aconteceu? Esse é o tipo de paciente que a gente vai para a próxima manifestação, tá? Esse é o tipo de paciente que você tem que ficar com as duas antenas ligadas. Porque essa paciente, ela vai piorar do nada. Ela não vai começar a piorar. Ela não vai te avisar que ela está piorando, ela vai fazer assim, tá? E eu vou explicar o porquê. Mas eu tenho que cessar essa exposição o quanto antes. Se for uma coisa que caiu em cima, é fácil. Você vai lavar. Idealmente, toda emergência deveria, não tem, mas deveria ter um ponto de descontaminação. Que é para queimadura, exposição a químicos e anafilaxia desse tipo. Que é literalmente um chuveiro ou um chuveirinho que é para você jogar no paciente. Você literalmente fica assim para escorrer a água e levar esse trem embora, tá? Então é importante que a gente cesse a exposição desse agente. Se for alimentar ou se for remédio, a gente não tem indicação de fazer lavagem gástrica, tá bom? Então cuidado, porque neste caso não se faz lavagem gástrica. Porque a lavagem gástrica vai espalhar ele no trato gastrointestinal. Você não tem como puxar, né? Não é um pedaço de carne que você tira. Também não. Porque você não vai diminuir a absorção. A absorção é o contato com a mucosa. Entendeu? Não vai fazer diferença nenhuma. Porque não é a absorção que é o problema. Entendeu? Tipo assim, do mesmo jeito que você pegar o camarão e encostar aqui vai te dar alergia, você colocar dentro do seu estômago e encostar na parede do estômago vai dar alergia. O carvão, ele só diminui a absorção daquele negócio. Mas não é a absorção que é o problema. Entendeu? É o contato. Então, entendeu? Não é dose dependente. Não é dose dependente também. Aí depende do tipo de... É porque a alergia em si não é dose dependente. Mas a anafilaxia pode ser por outros mecanismos. Aí tem um quezinho, mas você tem razão, não é dose dependente. Beleza, mas porque vai ter substâncias contidas ali. Sim. Só que o carvão, quando ele pega, ele absorve. Ele não vai ter. Quando ele absorve, não vai diminuir a questão de substâncias. O carvão ele só diminui a absorção do corpo daquela substância. Mas o contato vai dar. Não, o contato é o mesmo. Não, ele não engloba a substância, entendeu? Então não vai fazer diferença.
Beleza? Então, carvão e lavagem não são indicados para caso de anafilaxia. Você vai fazer o quê? Tentar tirar. Não conseguiu tirar, você vai dar o suporte. Que daí vai ser a avaliação primária e a reanimação. O que é a avaliação primária? Toda vez que alguém falar para vocês na emergência, avaliação primária, ele está falando ABCDE. É isso. Vias aéreas, respiração, circulação, neurológico, exposição. É isso. Nada, não tira. É só orações fervorosas. E o laxante? Você só vai parar de infundir. Por exemplo, o levofloxacin está ali no soro. Começou a reação, você vai fechar o soro e tirar o acesso. Mas o que entrou, entrou. Uhum. Então, vamos chegar lá, tá? Vamos chegar lá. Também não resolve. Porque ele também é sintoma gastrointestinal, ele já vai ter diarreia. Não resolve. Não, é isso que eu tô falando, galera. Anafilaxia é um saco por causa disso. Você tem que tirar o composto. Se der pra tirar. Não deu pra tirar, não deu, entendeu? Você, vida que segue. Aí você vai pro quê? Pro ABCDE. Primeiro, ABCDE. Vias aéreas estão pérvias? Tá respirando bem? A circulação tá adequada? A pressão boa? Tá tudo ok? Beleza. Próximo passo. A gente vai fazer uma reanimação se necessário. Não, as vias aéreas não estão ok. Tá com angedema ou tá com um estridor. Vamos entubar. Ah, o paciente está desaturando, está com muito broncoespasmo. Vamos tratar o broncoespasmo. Vamos dar oxigênio. Ah, está hipotenso, vamos dar volume, vamos dar droga vasoativa. Então eu vou tratar em cima daquilo, tá? Na anafilaxia, não na alergia. Então assim, tem rache, vai tratar como alergia. Qual que é o tratamento? Antialérgico. Tem rache mais alteração respiratória. Corre. Você vai fazer ABCDE. Tem estridor? Não tem estridor? E aí a gente vai pro quê? Pro tratamento, né? Pro tratamento específico. Tem rache com alteração respiratória? Faça adrenalina. 0,5 miligrama intramuscular. Tem referência que fala 0,3. Vai por mim. Faz 0,5 miligrama intramuscular. Essa é a questão que mais pega vocês na prova de residência, nas provas de módulo, em tudo. Por quê? Porque algum infeliz espalhou que é subcutâneo. E aí ele escreve lá, adrenalina subcutânea, e vocês marcam como certo. Não é subcutâneo. Tem que ser intramuscular, tá? Intramuscular aonde? No vasto lateral. Tem que ser na coxa de preferência. Ah, pode ser, não pode? Mas de preferência tem que ser na coxa, tá? Então, epinefrina, adrenalina, 0,5 miligrama intramuscular. Este é o tratamento da anafilaxia. Ponto. Mais nada. Mais nada. É só adrenalina. Fiz uma vez, não deu certo, ou melhorou pouca coisa, o paciente ainda está meio ruim, posso fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma 10ª vez. Não tem limite de quantas vezes adrenalina você pode fazer. Porém, contudo, entretanto, o que a gente sabe é que depois de 3 vezes também não tem efeito. Não tem muito efeito. Então, geralmente, a gente faz no máximo 3 vezes. Se não der certo depois da segunda vez, geralmente a gente já entra com a bomba de infusão contínua. Adrenalina em bomba de infusão contínua. Mas o tratamento é aquele. Primeira linha, adrenalina 0,5 miligrama intramuscular. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer todo o resto para ajudar no sintoma do paciente. Aí entra o Fenergan. Então eu vou usar o antistamínico, que é o antistamínico, para melhorar os sintomas cutâneos. O paciente está vermelho, está coçando, você vai fazer o antistamínico. O paciente está com broncoespasmo, você vai fazer a beta-2 agonista, para melhorar a broncoconstrição. Está com sibilo, vai fazer o beta-2 agonista. O salbutamol ou o salbutamol com o corticoide inalatório não tem problema. Na anafilaxia não mudou, a gente usa o salbutamol isolado. Porém, você pode usar com corticoide se você achar necessário. E os corticoides sistêmicos, ele vai ser para esses casos graves, igual dessa menina que eu falei. Pô, a guria já teve parada cardíaca por causa de anafilaxia. Tu vai esperar acontecer de novo? Não. Então você vai usar um corticoide para tentar, porque a gente não tem nenhuma noção de se isso dá certo ou não. As evidências são muito espalhadas, tá? Mas a gente vai tentar prevenir
uma reação bifásica, que é a pior coisa que pode acontecer para paciente grave. O que é uma reação bifásica? É uma nova anafilaxia, sem a exposição ao antígeno. Então, explicando, ela usou levofloxacino, ela teve anafilaxia, ela ficou vermelha e com sibilo. Tratamos, fizemos adrenalina, fizemos salbutamol. Ela ficou show de bola, começou a melhorar a vermelhidão, começou a melhorar o prurido, sumiu o sibilo, melhorou o padrão respiratório. Normalmente, dentro de 8 a 12 horas, existe a chance de, do mais absoluto nada, ela fazer anafilaxia de novo. Por quê? Porque eu não consegui tirar aquele resquício de levofloxacino. E aí o corpo dela tem meio que uma reação cruzada. Ele entende, né? Ele tipo assim, meu Deus, levofloxacino, vamos fazer anafilaxia. Tá. Beleza, aí você faz todo o tratamento, ela melhora. Do nada tá andando lá o macrófago, ele olha e fala, meu Deus, levofloxacino. Ele, não, pera, eu sou a urina, tá ligado? Tipo, negócio aleatório. Ele entende que qualquer coisa leva fluoxacino e eles encadeiam a reação de novo. Mesmo sem ter utilizado esse remédio de novo, entendeu? Isso pode acontecer até 24 horas do evento de exposição. Normalmente, se você for um caso leve, eu fiz uma adrenalina, resolveu. Você precisa ficar pelo menos de 6 a 8 horas de observação para ver se vai ter uma reação bifásica ou não. Se você for um caso grave, não, eu tive broncoespasmo, eu precisei de oxigênio, eu necessitei umas 2 ou 3 vezes adrenalina, aí você fica de 24 a 48 horas de observação hospitalar, tá? Então, ele também não tem exatamente o que é caso leve e o que é caso grave, é meio que da experiência do médico. Muito, muito, muito difícil acontecer. Cerca de 10% dos casos só que evolui com reação bifásica. Mas quando evolui, pega muito de surpresa. Então, mesmo que você dê alta, você tem que orientar o paciente. Cara, o mínimo sintoma, você volta para o hospital. Infelizmente, no Brasil, as canetas de adrenalina não são aprovadas. E aí, a gente vai fazer o que, então? A gente vai dar alta para o paciente com corticoide oral, pelo menos 5 dias. A gente vai fazer um antihistamínico de horário por pelo menos 5 dias, não importa se esse paciente já melhorou ou não. Ele está sem prurido, vai fazer o antihistamínico para tentar segurar a resposta inflamatória do corpo. E você vai encaminhar para o especialista, para o alergista, para ele descobrir o que está causando e para ele ter essa orientação, tá? É importantíssimo que você escreva. Galera, olha muito para mim. Eu sei, eu sou uma pessoa muito, muito, muito preguiçosa. Vocês não têm noção. Eu sou muito preguiçoso. Eu sei que dá vontade de falar assim, amigão, você tá ótimo. Ó, vai com Deus, não quero te ver de novo. É isso. Show de bola. Eu sei que dá vontade, mas não façam isso. Tanto no GINA para broncoespasmo, como agora na anafilaxia, todas as vezes eles estão falando isso. Você está atendendo um paciente que acabou de passar por um evento de quase morte. Talvez ele nem tenha essa noção toda, mas você tem. A anafilaxia é potencialmente fatal. Então ele literalmente passou por um momento doido, que provavelmente ele estava na casinha dele, ou num restaurante com os amigos, curtindo a vida da melhor forma possível. Essa pessoa não tem nenhum problema de saúde, ela não frequenta unidades de saúde igual a gente, que vive mocada de hospital, tá? Ela tem uma vida lá fora. E aí, do nada, essa vida é interrompida para ela ir para um lugar que é todo branco, com luzes acesas, em que as pessoas não param de fazer barulho e ficar gritando o nome dela aleatório, que ela fica até assim, tipo, onde é que eu vou? Né? Um labirinto. Primeira vez que vocês entraram no hospital, vocês sabiam onde vocês estavam indo? Claro que não. Imagina o paciente agora. E aí, o que acontece? Você chega, trata essa pessoa, ela melhora e você vai dar alta para essa pessoa. E aí você chega e fala assim, cara, é o seguinte, se você tiver prurido, já perdeu o paciente aí, porque ele faz ideia que é prurido. Mas tá bom, vamos supor que você é muito esclarecido disso, você chega e fala, se você tiver coceira, se ficar vermelho, se começar a coçar a garganta ou der falta de ar, tu vai voltar para o hospital. Beleza? Beleza. Tu jura que esse paciente vai pisar fora dessa porta, do lugar que potencialmente foi meio traumatizador ali na vida dele, e ele vai lembrar todas as coisas que você disse? Tu jura isso?
Sério. Você não lembra o que você tomou de café hoje? Você quer que o paciente lembre todas as orientações que você dê? Então escreve, abençoado. Escreve. Entrega uma cartinha escrito isso para o paciente. Fala assim, olha, lê isso aqui na sua casa. Tá. Se tiver uma dessas coisas é para você voltar, porque é importante, tá bom? E dá na mão dele. Quando ele entrar no carro, ele vai começar a ler. Aí você tem uma chance dele prestar atenção no que você quer falar para ele, tá? E aí, vocês gostam de IA. Eu também gosto de IA, cara. Todo mundo gosta de IA. Usa isso a seu favor. Pega lá no chat GPT e fala, oi chat, bom dia. Sejam educados com a IA, pelo amor de Deus. Bom dia, chat. Você pode fazer uma cartinha de recomendação para um paciente sobre anafilaxia, por favor? E aí ele vai falar assim, tá aqui a sua carta. E você só copia, coloca no Word e entrega para o paciente. Tá tudo bem, tu não precisa ficar 70 horas escrevendo orientação. Mas você precisa estar esclarecido que isso aqui é uma coisa grave. Dependendo de como acontecer, não dá tempo de chegar no hospital. Então a família, as pessoas ao redor daquela pessoa e aquela pessoa precisam entender o que está acontecendo. Então no momento da alta, escreve. Coloca lá, procurar pronto-socorro C. 1, coceira. 2, vermelho. 3, falta de ar. Pronto. Entrega. Aí você vai avisar o quê? A pessoa e quem está com ela. Uma pessoa que estiver com ela. Não avisa só o paciente. Porque o paciente, se ele tiver problema, como é que ele vai avisar? Aí que ele fica com falta de ar e desmaia de hipóxia. Em que momento a mãe ou coisa vai saber que ele não está dormindo? Não é mesmo? Você tem que chegar ao SAMU para constatar o óbito. Então, gente, não dá. Vocês têm que ter essa consciência. Pronto-socorro, a gente tem essa mania. A gente se acostuma muito fácil com as coisas que a gente faz. Então, é muito fácil pra gente mesmo. Olha um exemplo, faculdade. Na minha primeira tutoria, eu levava 3 livros, 2 cadernos e o meu computador. Parecia uma estação, né, da NASA, assim, minha mesa. Eu fazia tudo. Cara, no 3º ano, eu levava uma caneta e olha lá, que era passear na lista. E olha lá, que quando eu não pegava de alguém, entendeu? É assim, a vida é assim, a gente se acostuma. Só que a gente tem que entender que por mais que seja um costume nosso, do nosso paciente não é. Às vezes é a primeira vez que ele está pisando no hospital. Às vezes é a primeira vez que aconteceu qualquer coisa na vida dele. Ele vai ficar postando isso no Instagram 3 dias, que ele passou mal, que ele quase morreu, que ele ficou vermelho, que ele não está nem aí para a orientação que tu deu. Então, se isso não estiver muito bem escrito, aí você está no sol. Beleza? Escrevam as coisas para os pacientes de vocês. Dúvidas sobre anafilaxia? Dúvidas sobre broncoespasmo? Benção, tchau.